Há alguma relação entre ser melhor e a educação de filhos? O que posso fazer para ser um melhor pai ou uma melhor mãe? A ciência logosófica tem me auxiliado, assim como a muitos outros estudantes, a me tornar cada dia um ser melhor, procurando também, depois de ser docente de mim mesma, fazer com que eu possa ser docente melhor dos meus filhos. Ensina o autor da logosofia. Depois do aperfeiçoamento individual, a formação do caráter de uma criança é o trabalho de maior transcendência e de responsabilidade que pode assumir um ser. Hoje, estaremos compartilhando com vocês algumas das experiências vividas por nós, pais, estudantes de logosofia, e que têm nos auxiliado a realizar um melhor trabalho na formação de educar os nossos filhos. Todas as semanas realizamos os estudos num conjunto denominado Grupo de Pais. E vamos agora ouvir algumas das experiências valorosas que compartilhamos entre nós neste conjunto. Espero que possamos levar alguns elementos que possam contribuir também com vocês para se tornarem melhores pais. Marcelo, temos uma filha, a Manu, ela tem 2 aninhos e meio, e a gente tenta aplicar esses conhecimentos que a gente vem adquirindo com o estudo da logosofia na educação dela. Um desses conhecimentos é sobre as deficiências psicológicas. O autor afirma, no livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, que o conceito, das deficiências. Então, a logosofia chama assim ao pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo-o de modo contínuo a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. Bom, a Manu é nossa filha única, então a gente acha ela muito fofa de ir acompanhando os desenvolvimentos dela, as conquistas de novas habilidades. E por parte de pai, os primos são mais velhos, então ela é a bebê. Por parte de mãe, ela é neta única, então ela é muito linda, muito esperta, muito inteligente. E a gente entende, com esses estudos e também por observação, que esse complexo de superioridade que a criança vai criando, quando a gente faz muitos elogios, sem estar pautado ali por fatos, muitas vezes, a gente acaba colaborando, de forma negativa nessa formação psicológica. Então, uma experiência que a gente viveu, teve uma fase que ela não gostava de trocar roupinha. E um recurso que inconscientemente a gente adotou foi dizer para ela que ia colocar uma outra roupinha muito linda. Logo eu percebi que esse recurso não estava bem, porque poderia não ter essa roupinha muito linda, a das outras crianças poderia ser mais linda. Então a gente substituiu por outro recurso voltado mais para o aspecto da higiene, que ela ficaria limpinha, que ela descansaria melhor estando limpa. Então, é um fato pequeno do dia a dia, mas que a soma, a gente tem convicção que a soma desses pequenos fatos vão formando um todo que pode ser muito mais feliz, um adulto mais feliz no futuro. E recentemente a gente viveu uma outra experiência que ela faz balé e a gente tem um ajudante que leva ela para a aula de balé. Ela arruma o cabelinho, puxa o coque, coloca uma telinha ali no coque para segurar e leva a sapatilha numa mochilinha. Então ela coloca a mochilinha nas costas e vai toda para o balé. E um dia a nossa ajudante faltou e a gente precisou se organizar. O Marcelo foi levar ela na aula do balé e fez um coque mais frouxinho, do jeito que ele
consegue ali, e levou a sapatilha na sacolinha de supermercado. Então a gente deu muita risada que a professora deve ter sentido falta de imediato, né, da nossa ajudante. Mas foi interessante observar que ela foi toda feliz para o balé que o papai estava levando. E a gente observou que muitas vezes essa preocupação excessiva, né, com aspectos estritamente externos, muitas vezes é do adulto e a gente vai inculcando isso na mente da criança. Então, esse cuidado com as deficiências, né, com os nossos pensamentos, para colaborar ali com aquela mente incipiente da criança. Quanto à mochila, né, ela estava molhada, então eu tive que levar, me adaptar e levar na sacolinha do mercado mesmo, que era o que eu tinha no momento. Quanto aos pensamentos negativos e obsessivos, que foi o ensinamento que eu citado agora há pouco, gostaria de destacar um pensamento que é a obstinação. A obstinação é quando você estabelece algo que tem que ser feito de uma forma e você não escuta mais argumentos contrários, né? E você acaba seguindo esse pensamento para alcançar seu objetivo. Então, como a Manuela, um dia, ela precisava tomar banho, eu setei na minha mente que ela precisava tomar banho, ela estabeleceu na dela que ela não precisava tomar banho, então nós tivemos um embate, né? Porque eu comecei os procedimentos para levar ela para tomar banho, tirei a roupa, coloquei ela na banheira, e quando chegou na banheira, no caminho ela já reclamou. Quando chegou na banheira, ela começou a chorar mais forte. Naquele momento, pude perceber a atuação desse pensamento em mim, esse pensamento negativo obsessivo, de que eu precisava dar o banho nela naquele momento específico. Então eu consegui identificar e, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar para fazer com que ele fosse diminuindo a minha mente, que a razão, né, começasse a ser escutada e também o sistema sensível, pois ela estava chorando, e talvez fosse melhor dar banho nela no dia seguinte. Então foi o que eu fiz, eu limpei as mãos e os pés, porque eu achei que era o mais urgente, e deixei essa questão do banho em si para o dia seguinte. E no dia seguinte, realmente, ela estava muito mais tranquila e foi possível dar o banho nela sem maiores problemas. Então, foi um movimento interessante, pois o ambiente familiar ficou mais sereno, eu pude parar naquele ponto, já que a Manuela não consegue, nesse momento, entender argumentos para que ela consiga entender que aquela situação era realmente importante. E eu também pude analisar em mim esse pensamento e serená-lo, né? Bombardeá-lo com a razão de que provavelmente naquele momento não era o ideal. Então eu consegui fazer esse movimento. Isso me ajudou muito e isso me ajuda muito ao longo da convivência familiar, pois serena o ambiente e me permite trabalhar em mim também essas deficiências e poder levar elementos para a criança quando ela puder compreender mais de que determinados pensamentos não são bons e não colaboram, né, com o dia a dia. Obrigado. Enérgica doçura. É possível? Antes de conhecer a logosofia, só conhecia como recurso pedagógico o chinelo e as palmadas. Recordo-me que era o único meio utilizado para a correção e junto vinham as palavras não tem como educar sem dar palmadas. Com o estudo logosófico, colhi alguns benefícios e algumas mudanças em minha vida que me tornaram mais feliz. Foi neste ambiente que escutei pela primeira vez a expressão enérgica doçura. Como assim? Entendia que não dava para ser doce nos momentos que me exigiam ser enérgica. Tive a oportunidade de aplicar essa enérgica doçura no meu campo experimental, em meu trabalho. Sou professora e a turma estava com características acentuadas de práticas de bullying. Assim, me propus a realizar com eles algo que fizesse a diferença, em que pudessem pensar e refletir a respeito sobre a melhor conduta com o outro. Usei dos pilares que venho aprendendo com os ensinamentos logosóficos: analogia, afeto e repetição.
Levei para os meus alunos uma bucha, essa esponja de lavar louça, onde temos um lado macio e o outro lado áspero. Manifestei a eles que a nossa mente era como essa esponja, que tinha pensamentos bons, o lado macio, e pensamentos negativos, o lado áspero, que a gente manifesta com um e com o outro em nosso dia a dia, com as pessoas às quais convivemos, e que tem consequências as nossas manifestações, que era para eles observarem como faz diferença manifestar com palavras doces e manifestar com palavras amargas, que era para passar a bucha do lado macio quando fosse pronunciar palavras doces, e fazer o mesmo com o lado áspero quando manifestamos palavras negativas. Podemos observar como é diferente quando falamos com afeto e a importância de presidir todos os momentos da relação de amizade entre os colegas, quando as deficiências se apresentarem de forma frequente para que o outro lado da bucha não aparecesse e ferisse o colega. A logosofia apresenta que a deficiência é como um pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo-o de modo contínuo a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. E ainda, que um pensamento para a logosofia é uma entidade psicológica animada, gerada na mente, onde se desenvolve e alcança a vida própria. Sendo assim, um pensamento negativo pode determinar ações comprometedoras, como, por exemplo, quando falamos e dizemos apelidos, sem reparo aos colegas, desqualificando-os, às vezes por inveja, por rancor ou malícia mesmo. O certo é que quando uma deficiência entra na mente, as outras dão as mãos e vêm correndo juntas. O afeto deve presidir todos os instantes, inclusive nas correções que requerem energia, que não se pode confundir com violência. Nesse contexto, faz todo o sentido a expressão enérgica doçura. Senti que não era apenas um conceito, mas algo que experimentei no encaminhamento educacional com os meus alunos. Assim, comecei também a observá-los em outros momentos, de birra, de desobediência, que exigiam correção, e procurei buscar os elementos para levá-los a pensar sobre a melhor forma de atuar. Foi uma situação simples, mas que consegui experimentar, ser doce e enérgica ao mesmo tempo. Olá, boa noite. Vou contar um pouquinho uma experiência que eu tive com meu pai. Estava vivendo uma dificuldade conjugal e estava com uma postura muito teimosa de não querer fazer as pazes, de achar que meu marido era 100% responsável pelo desentendimento e não querer arredar o pé de jeito nenhum. Passado um tempo, eu recebi a seguinte mensagem do meu pai. Ju, querida, sei que a convivência é sempre difícil, mas com todo respeito, toma a liberdade de lhe aconselhar. Leia com atenção o diálogo 10 do livro Diálogos. São 2 ou 3 páginas. Há nele um ensinamento muito especial que, na minha opinião, pode ser muito importante para o seu relacionamento com o André. Um beijo. Eu já conhecia esse diálogo. Meu pai e minha mãe falavam sobre ele nas milhares de brigas que eu tive com meus irmãos na infância e adolescência. O diálogo 10 é um diálogo lindo, muito sensível, que fala sobre as separações irreparáveis, mostrando situações onde tratávamos seres estritamente vinculados a nós com esquecimento, indiferença ou monotonia. E diante de uma separação irreparável, como uma doença, uma longa viagem, uma partida para a guerra ou em casos de morte, sentimos um arrependimento e o vazio amargo nas nossas vidas. Entre vários aspectos importantíssimos que o diálogo nos traz, tem o seguinte ensinamento.
Pensemos que, a qualquer momento, pode acontecer essa classe de separações e comportemo-nos como se na verdade fossem ocorrer, isto é, evitando as intemperanças, os desentendimentos e as rixas com o ser querido e procurando, ao contrário, que nossa companhia lhe seja sempre grata. Atenuemos suas faltas e propiciemos nele os mesmos propósitos e sentimentos. Se o transe penoso chegar a produzir-se, nós nos sentiremos mais reconfortados ao pensarmos que fomos, em todos os momentos, coerentes com o afeto que por ele sentimos. Isso evitará tardios arrependimentos, que nada remediam. Quando este ensinamento for compreendido e alentar a vida daqueles que o realizem, seguramente haverá mais bondade nos corações humanos. Eu, com muita indiferença e desdém, respondi a mensagem do meu pai da seguinte forma: é aquele que fala se a pessoa morrer, não é? Eu vou ler, mas eu tô com muita dificuldade de superar minha antipatia dele. E eu recebi o seguinte retorno do meu pai: é porque você está indo só com a mente, sem o coração. Eu li a mensagem e não refleti muito sobre aquilo. O tempo passou até que eu estava fazendo um estudo sobre rancor no grupo de pais. E um novo ensinamento abriu meus olhos porque eu não estava enxergando. No livro Deficiências e Propensões, o autor da logosofia define o rancor como uma transpiração mental cujos tóxicos provocam um constante envenenamento psíquico. Fala ainda que essa deficiência é alimentada pelo instinto e adquire volume como pensamento obsessivo, condenando a pessoa a prolongada tortura. E adiciona que o prisioneiro do rancor raramente guarda recordação dos fatos e coisas boas que o beneficiaram, mas se lembra com ânimo sombrio de todos os que lhe foram adversos. É um ressentido capaz de passar a vida alimentando esse repudiável pensamento de ódio que corrói seus sentimentos. Eu não me considerava uma pessoa rancorosa. Até antes do estudo eu pensei, tá aí uma deficiência que eu não tenho. Até que eu me recordei dessa situação em que eu ficava remoendo uma briga boba, alimentando minha mente com momentos ruins e me esquecendo completamente dos momentos bons e dos meus sentimentos para com aquela pessoa. E no final, havia um ensinamento que me permitiu o entendimento daquela mensagem que meu pai havia me enviado, aquela sobre estar indo com a mente e não com o coração. Se ainda está a tempo de corrigir essa deficiência, aconselhamos opor a ela a bondade, ou, o que é a mesma coisa, deixar que se manifeste o sentimento com plenitude diante de tudo o que é belo e grato aos olhos da sensibilidade. O meu pai havia me dito para agir com o coração, para agir com bondade, deixando de lado o rancor comandante da minha mente naquele momento. Obrigada. Estamos chegando ao final da nossa palestra. Para maiores informações sobre a logosofia, cliquem no link que está na descrição desse vídeo. Podem também acessar o site logosofia.org.br. Lá existem muitas informações e downloads gratuitos dos livros de logosofia. Você já pensou quantas vezes seu filho te ensinou algo? Vou contar uma passagem que responde essa pergunta. Nós viajamos de férias agora em janeiro de 2022. Eu, minha esposa e meu filho, que estava então com 4 anos e 5 meses. Nós estávamos numa cidade do sul do país quando saímos para jantar. Entramos no restaurante e quando o garçom nos mostrou a mesa, meu filho foi o primeiro a se sentar. Eu pedi que ele trocasse lugar comigo. Ele aceitou. Eu expliquei para ele que eu gostava de estar atento à movimentação de entrada e saída do restaurante. Por isso sempre eu sentava de frente para a porta dos restaurantes. A mãe dele ainda explicou que era mais uma maneira que eu fazia para cuidar da nossa família, deu alguns outros exemplos desse cuidado. Ele ouviu, mas não demonstrou grande interesse ao assunto não. Ficou com seus brinquedinhos. Sempre nós pedimos para ele escolher bonecos e carrinhos para ele brincar quando a gente vai para o restaurante, para ele poder esperar.
porque é entediante para uma criança dessa idade ficar sentada esperando o prato, e como nós não somos adeptos a telas para ele, encontramos essa ótima opção. Bom, voltando. Acabando o jantar, tivemos uma noite agradável, foi tudo muito bom, fomos para o hotel dormir. Ficamos alguns dias nessa cidade, estavam voltando de carro para a nossa cidade, e programamos de dormir em São Paulo. Chegamos em São Paulo, fomos jantar numa ótima churrascaria e, coincidentemente, a cena se repetiu. Benício se sentou de frente para a porta de entrada. Não falei nada com ele. Saí com ele para nós lavarmos as mãos. Aí nós estávamos passando pelo buffet, peguei ele no colo, né, aquela imensidão, aquela variedade de comida, para ele já olhar as coisas que ele iria comer. Passando do buffet, coloquei ele no chão e eu agachei para conversar com ele. Sempre eu faço isso, me colocar na mesma altura dele, quando eu penso que é alguma coisa importante para ele prestar um pouco mais de atenção. Bom, eu agachei e disse a ele que eu já tinha explicado que eu gostava de sentar de frente para a entrada dos restaurantes. Mas como ele já estava sentado lá com os brinquedinhos todos, que dessa vez eu não ia pedir para ele trocar não, que ele poderia ficar sentado lá onde ele tinha escolhido. Fomos lavar as mãos. Na volta para a mesa, quando nós chegamos, ele já sentou num lugar diferente. Deixou a cadeira de frente para a porta do restaurante liberada para mim. No mesmo instante eu disse: filhinho, papai já falou que você pode sentar num lugar, fica na outra cadeira com seus brinquedinhos. Ele muito tranquilamente me respondeu: pode sentar aí, papai, eu troco com você, não tem problema. Na hora, eu fui tomado por uma emoção muito grande. Olhei para minha esposa, ela me deu um sorriso e percebeu, né, imediatamente o que nosso filho tinha feito. Ele, nesse simples exemplo, conseguiu me mostrar bondade e desprendimento. Mostrou com essa atitude que com pequenos gestos podemos alegrar as pessoas do nosso convívio. E que, se é importante para quem está à nossa volta, a gente deixar o nosso lugar à mesa para o outro, que a gente pode fazer isso com leveza e afeto. Eu anotei também essa e outras experiências que eu já tive na minha vida para tentar também facilitar o convívio das pessoas que estão à minha volta, buscando colocar algumas porções de bem que a logosofia me ensina para tornar a nossa vida mais feliz e mais leve. Gostaria de dar uma ótima noite a todos que estamos aqui, tentando ser melhores pais e melhores filhos. Até logo. Tchau, tchau.